Deputado Duarte Bexi. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, representantes do Sinjus, Minas Gerais, aqui presentes nessa casa, a todos da nossa querida Minas Gerais, meu boa tarde e o meu muito obrigado. Meu caro presidente Zé Henrique, esta semana a internet, comandada por deputados da oposição e pelo sindicato, divulgaram em toda a nossa Minas Gerais fotos dos parlamentares que votaram na semana passada, intitulando que procura-se, e ainda mais dizendo que os procurados são fora da lei. E me pergunta, deputado, você vai levar essa foto e mostrar já o abuso, essa falta de respeito? Claro. Nós temos que mostrar que essa casa é composta por pessoas que chegam até aqui para representar. E que meu sentimento de trabalho não é movido exclusivamente por vontade de uma pessoa que não tem a participação, a responsabilidade no meu trabalho nessa casa. Digo isso, meu caro presidente, porque os episódios que marcaram os últimos dias dessa casa, culminância de um período de ações e de atos sucessivos, que nada dizem com a democracia que defendemos, estão a exigir deste parlamentar um pronunciamento que contribua para restabelecer a verdade tão agredida e falseada por propósitos inconfessáveis. Fui e tenho sido pessoalmente atacado com imputações que não se ajustam à minha história de vida e ao meu comportamento como homem público e cidadão, que nascido em berço humilde, mas com muita luta e determinação, conquistou espaços e alcançou vitórias na condição de funcionário público, vereador, prefeito, deputado, entre outras funções que me foram confiadas. Em toda a minha trajetória, sempre me pautei pelo desejo de não deixar sombra detrás dos meus passos, e sim uma esteira de luzes que ajude a tantos outros na sua caminhada. Quero, antes de tudo, assinalar que sou filho, com muito orgulho, da professora aposentada Dona Luzia Guedes Bexi. Sou casado também, com muito orgulho, com a professora Dorilene Sidney Bexi, e em momento algum a minha consciência me causa de lhes ter causado qualquer prejuízo em razão da matéria que relatei, consubstanciada no projeto de lei 2355/2011. Não é verdade que o projeto que votamos e que este deputado relatou acabe com a carreira dos servidores da educação. Não é verdade. Não é verdade que o projeto que votamos e que relatei nesse momento da Assembleia subtraia direitos conquistados pelos servidores da educação. Também não são verdadeiros nenhum dos dois fatos. Senhoras e senhores, não é verdade que votamos sem o conhecimento da matéria. Representei nesta casa com outros pares na comissão de negociação, participei de todas as reuniões, sempre com a presença da representação sindical. Tomei conhecimento de todas as reivindicações e defendemos juntos ao governo o atendimento de todas que se mostravam possíveis, é claro. Não é verdade que votamos de maneira assodada, apenas por sermos base de governo. Não é verdade que votamos contra o piso salarial dos educadores de Minas. Votamos sim, e relatei favoravelmente ao projeto por estar convencido de que o seu conteúdo aperfeiçoa a política remuneratória e padroniza o seu regime, sem deixar de assegurar a todos os servidores das carreiras envolvidas no posicionamento conforme o tempo de serviço e o requisito da escolaridade. Isso foi observado. Dessa forma, o posicionamento da tabela de subsídio deverá resultar em um acréscimo de, no mínimo,
5% sobre a remuneração devida ao servidor já em 31 de dezembro, estando assegurado ainda o reajuste de 5% do subsídio a partir de abril de 2012, além da incorporação de todas as vantagens, pessoais decorrentes da carreira dos servidores da educação. Até aqui, eu pergunto aos professores de Minas, é justo? É justo me tratarem dessa forma? Continuarei usando da palavra e ao final teremos nessa casa o posicionamento daqueles que mentiram para o povo de Minas Gerais, daqueles que esconderam atrás de sindicato, de política, querendo nos culpar por uma coisa que fizemos de bom para a carreira dos servidores. Vamos adiante. Além disso, o reajuste anual do subsídio incidirá também na vantagem pessoal. Isso significa dizer que mais de 60%, senhoras deputados e senhores deputados, da categoria terão ganho remuneratório que variam de no mínimo 40%, no máximo 70%. Eu quero repetir. Além disso, o reajuste anual do subsídio garantirá já de imediato, em média, a mais de 60% dos funcionários, no mínimo 40%, e na média máxima 70% do seu ganho efetivo da remuneração. Tenho certeza absoluta de que a partir de janeiro de 2012, quando o servidor deparar-se com o seu contra-cheque, concluirá que a maioria nesta casa votou para assegurar a todos os educadores a necessária valorização, dentro, claro, das possibilidades do Estado de Minas Gerais. No entanto, senhoras deputadas e senhores deputados, a postura assumida por alguns parlamentares de oposição nessa casa leva-nos a duvidar de suas reais intenções. Parece que uma estranha circunstância acompanhou esses episódios e que tudo que aconteceu nesta casa ganhou na boca de nossos opositores nome trocado. Ganhou nome trocado. Defendemos e votamos pela valorização dos servidores, acusando-nos de traição. Agridem-nos e chamam-nos de agressor. Em todas as discussões, agiram como se quisessem apagar da memória dos mineiros, especialmente dos servidores da educação, que foi o governo Aécio Anastasia, que restabeleceu o pagamento do funcionalismo no 5º dia útil do mês, bem como jamais esse governo atrasou o pagamento de 13º salário, sempre pago integralmente, sem deixar de falar no 14º, cujo pagamento está assegurado pelo governador, professor Anastasia. Ao contrário, senhoras deputadas e senhores deputados, daqueles tempos que o deputado Sábio Souza Cruz, que não se faz presente nesse momento, era o secretário da administração e o PT fazia parte do governo, quando o pagamento dos servidores do Estado eram feitos de forma em escala e o 13º era parcelado. Essa escala atravessava o mês subsequente e nunca recebiam em um período mínimo a 45 dias após o exercício do trabalho. Parece até que eles pensam ser possível, pela repetição das inverdades, revogar aquilo que o povo mineiro decidiu como sua verdadeira vontade, como sua opinião sincera, consagrando o nosso governador Anastasia, o governador de todos os mineiros, eleito em primeiro turno por maioria esmagadora que não deixa margem de questionamento. Dizer, portanto, que a maioria nessa casa não votou consciente de que fez o melhor em favor dos servidores da educação é obra de má fé. É obra de má fé. É obra de intencional deformação da verdade. Sim, porque quando a maioria nessa casa vota uma proposição elaborada de maneira idônea e lícita e a aprova em consonância com o governo que foi eleito pelo povo mineiro, é certo que estamos atendendo à vontade de quem também nos outorgou o nosso mandato. Defendo a tese de que a democracia e o exercício da representação devem fundar-se na boa-fé e não na astúcia, na honradez e não na fraude, na verdade e não em subterfúgios. Porém, a representação sindical
Alguns parlamentares dessa casa agem como aquela história, prestem bem atenção, senhores deputados e senhores deputados, meu caro presidente. O sindicato e alguns membros da oposição agem naquela história em que o filho, depois de formado na mesma profissão do pai, reconhece o esforço e lhe premia com uma viagem. Quando o pai retorna e o filho exultante diz que resolvera aquela questão em que o pai não dera conta e arrastava por mais de 30 anos, o pai então repreende severamente o filho, visto que este esgotara a sua principal fonte de renda de todos aqueles anos, que formou o filho, comprou fazenda, comprou casa, aquela mesma fonte que o socorrera em todos os anos da sua vida. E esse era o retrato instalado em Minas Gerais. Não quiseram, como forma de realidade, organizar a remuneração dos servidores. Tentaram barrar, porque isso lhes daria o palanque e o discurso imediatista. Discurso mentiroso, um discurso que não leva a nenhum lugar, que não leva o servidor à sua valorização. Do mesmo modo, a atitude inconformada, raivosa e agressiva de alguns contra a solução definitiva que aprovamos nessa casa, porque lhes tira a bandeira que ostentavam para mercadejar ilusões e propagar mentiras. A bandeira acabou. No contra-cheque dos servidores da educação de Minas Gerais, virá no mínimo R$ 1.320. E nos próximos 3 anos, essa remuneração chegará em alguns casos a mais de R$ 2.000. Lembrando ainda que o governo de Minas, no ano de 2012, já implementará 1/3 da carga horária, será dedicado ele na performance do aproveitamento em casa e elaboração do planejamento, de 24 para 18, de 24 para 16 a partir de 2012. Vejamos algumas das circunstâncias, senhoras e senhores. Quando eu disse que o sindicato operava de forma política, o sindicato divulgou que o piso nacional era de 1.597. Mentira. E dizem que eu sou mentiroso. Mentira. Divulgou que o governo do estado estaria fazendo descontos indevidos nos contra-cheques. Mentira. Dizem que eu sou procurado. Os descontos feitos eram apenas aqueles acordados na comissão de negociação e teve a participação do sindicato. O sindicato pediu ao governo para demitir os professores substitutos e, ao mesmo tempo que ele pediu ao governo para demitir, orientou que a categoria não repusesse as aulas, pediu para demitir os contratados e, ao mesmo instante, comunicou através da internet: não reponham as aulas. Queremos prejudicar esse governo. E diz que o deputado Duarte é contra a educação. Não sou, nem serei, senhores deputados, senhoras deputadas, mercador de ilusão. Jamais agirei de má fé para angariar o respaldo popular, que pode até lhe enganar por algum tempo, mas nunca por todo o tempo. O tempo dirá quem está ao lado da verdade e quem agiu em favor dos educadores. E isso se dará muito em breve, não tardará até o ano de 2014. Por isso, senhores educadores, senhoras professoras, prestem bem atenção. Por isso, não nos julguem os laboriosos servidores da educação de toda Minas Gerais por apenas um ato. Não nos julguem por apenas um ato. Me profiram a sentença condenatória. Não me profiram essa sentença, sem que antes haja o contraditório, conforme estou colocando aqui nesse momento. Ninguém na nossa Minas Gerais do interior, nenhum dos professores ainda tem tempo suficiente para entender toda essa matéria, mas já emitiram o seu parecer. Já estão nos colocando na internet como os inimigos da educação, mas não conhecem da lei. Estão confiando no sindicato que age de forma desequilibrada, política, e perseguindo o governo para que possa promover o seu partido. Haja vista que sabemos que a presidente do Sindiúte de Minas Gerais é filiada a um partido político que tem como bandeira a oposição nessa casa. Senhoras e senhores, conforme eu digo, não profiro a sentença condenatória sem que haja antes o contraditório, sem que antes conheça a instrução completa do processo, que somente teve início com a aprovação desse projeto. Quero saudar aqui o jornalista Batista de Almeida,
que, em lúcido artigo publicado no Estado de Minas Gerais no último sábado, colocou a questão em seus exatos termos: 2 pesos e uma medida. Sobre as greves na Bahia, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, o silêncio conivente. 1 minuto para terminar, senhor presidente. Aqui, nessa casa, a agressão injusta, desferida por quem se recusa a enxergar a verdade, contra quem não tem por que temer as vaias em busca do aplauso fácil. Sim, senhor presidente, não busco e nunca buscarei o aplauso fácil, o elogio precipitado. O que desejamos, sinceramente, é que o servidor público mineiro da educação e de todas as outras áreas seja permanentemente valorizado. Por isso, parafraseando a frase histórica de Ulisses Guimarães, que lutou contra o arbítrio e a mentira, concluímos a convicção de que agressão não é urna e vaia não é voto. Muito obrigado, senhoras e senhores. Deputado Bexir.